Olá, tudo bem? O nosso grupo é formado pela Cláudia Luísa Bund-Klein, Gláucia Kunzler-Schmeng, Mara Sausen, Olívia Almeida Greff e Vânia Malmo. Somos do Polo de Cerro Largo. Vamos falar sobre o Coré de Missões. A fundação, a localização e a abrangência do Coré de Missões. O Conselho Regional de Desenvolvimento Coré de Missões foi fundado em 1991 e pertence à Região Funcional de Planejamento 7. Está localizado na região noroeste do estado e tem seus limites ao norte com o Coré de fronteira noroeste, ao sul com o Coré de Vale do Jaguari, a sudoeste com o Coré de fronteira oeste e ao leste com o Coré de noroeste colonial e no extremo oeste com a Argentina. Também está situado na bacia hidrográfica do Rio Uruguai. O Coré de Missões faz parte dos biomas Mata Atlântica e Pampa. Tem o município de Santo Ângelo como centro subregional, seguido de dois outros centros de zona, São Luís Gonzaga e Cerro Largo. As cidades de abrangência do Coré de Missões são Bossoroca, Caibaté, Cerro Largo, 16 de Novembro, Entre Juiz, Eugênio de Castro, Garruchos, Giruá, Guarani das Missões, Mato Queimado, Pirapó, Porto Xavier, Rolador, Roque Gonzales, Salvador das Missões, Santo Ângelo, Santo Antônio das Missões, São Luís Gonzaga, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro do Butiá, 7 de Setembro, Ubiretama e Vitória das Missões, totalizando 25 municípios, onde esses municípios, cada um com suas características distintas, contribuem para o processo de desenvolvimento da região. Coré de Missões, Fundação de Economia e Estatística. População total, 2021, 255.399 habitantes. A área, 2020, 12.861,2 por quilômetro quadrado. Densidade demográfica, 2020, 19,7 habitantes por quilômetro quadrado. Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais, 2010, 6,45%. Expectativa de vida ao nascer, em 2000, 72,08 anos. Coeficiente de mortalidade infantil, 2020, 7,42 por mil nascidos vivos. Exportações totais, 2014, 98,834,026. O Coré de Missões está localizado na fronteira do Brasil com a Argentina. Embora possua proximidade física em relação ao território vizinho, não apresenta uma economia integrada com a região de fronteira argentina, contribuindo para isso a falta de infraestrutura rodoviária de ligação na área separada pelo Rio Uruguai. No período de 2000 a 2010, foi o Coré com menor taxa de crescimento populacional no estado, perdendo população. Isso parece estar relacionado à falta de dinamismo econômico da região. O Coré possui uma base econômica mais voltada à agropecuária, em relação à média estadual, com pouca participação da indústria. Na agropecuária se destacam a criação de bovinos e suínos, além do cultivo do milho, do trigo e da mandioca. A indústria, pouco significativa, está ligada ao beneficiamento de produtos primários. Outro importante ativo da região é o turismo histórico e cultural. Nos indicadores sociais, a saúde, a geração e a apropriação de renda se encontram em níveis preocupantes.
A educação se encontra em posição melhor, embora detenha importante percentual de população adulta com ensino fundamental incompleto. A infraestrutura de transportes apresenta deficiências no modal rodoviário, com 5 municípios ainda sem acesso asfáltico. O modal hidroviário é subaproveitado, pois possui potencialidade, especialmente no Rio Uruguai. Características demográficas e indicadores sociais CORED Missões. Em 2010, o CORED possuía uma população de 248.016 habitantes, com uma proporção de 71% de moradores em áreas urbanas e 29% em áreas rurais. O principal centro urbano do CORED era Santo Ângelo, com uma população de 76.275 habitantes. Em segundo plano, aparecia São Luís Gonzaga, com 34.556 habitantes. Giruá, Cerro Largo, Santo Antônio das Missões e Porto Xavier detinham populações entre 10 e 20 mil habitantes. Os demais municípios são de pequeno porte, com população abaixo de 10 mil habitantes. Condições ambientais e de saneamento. O CORED Missões apresenta boa disponibilidade de recursos hídricos, contando com uma malha hidrográfica superficial, formada por rios e arroios, das subbacias coletoras do Butuí-Piratinim e Camaquã, Ijuí, Turvo, Santa Rosa, Santo Cristo, integrantes da Bacia do Uruguai. Os contribuintes que formam essa bacia e drenam o território diluem os despejos dos esgotos nos núcleos urbanos, indústrias e agroindústrias locais, recebendo contaminantes oriundos das atividades agrícolas e pecuárias, sobretudo na forma de resíduos de fertilizantes, agrotóxicos e dejetos originários da criação de animais. Fomenta o turismo regional. A criação e a manutenção das áreas de pesquisa, de parques e reservas e de áreas turísticas também contribuem para a conservação dos recursos naturais. Há na região uma terra indígena, demarcada, denominada Todo em Acapetum, em São Miguel das Missões, da etnia Guarani-Mibiá. Além desta, a área tombada pelo Patrimônio Histórico da Humanidade da Unesco, ocupada pelas ruínas das reduções jesuíticas de São Miguel Arcanjo, localizada no centro urbano do município de São Miguel. Trata-se de uma área de grande interesse cultural, que apresenta inúmeros sítios arqueológicos, ainda não revelados, constituindo-se importante local de pesquisa científica e histórica. Considerações finais. Considerando as potencialidades da região, foram elencadas iniciativas promissoras para o desenvolvimento regional, quais sejam o aumento da produtividade da agropecuária, o desenvolvimento de agroindústrias por meio do incentivo à pesquisa e inovação tecnológica, principalmente voltada ao aumento da produtividade da lavoura empresarial, da irrigação das culturas e do desenvolvimento de novos cultivares, considerando dessa forma que as agroindústrias podem contribuir para a agregação de valor aos produtos, fomento ao turismo regional, valorizando a presença dos sítios arqueológicos remanescentes das reduções jesuíticas e a integração global das redes tecnológicas. Por outro lado, as questões que devem ser tratadas com atenção dizem respeito à qualificação da infraestrutura de transportes, pois a região é marcada pela grande distância da capital, dos portos e dos principais centros consumidores do estado, e até mesmo a precariedade da infraestrutura da faixa de fronteira, além de que 5 dos 25 municípios nem mesmo possuem acesso asfáltico. Eugênio de Castro,
Garruchos, Pirapó, Rolador e Ubiretama. Aos baixos indicadores de saneamento, as secas e estiagens periódicas e as mudanças na estrutura etária da população e migrações. No processo de articulação social para a execução do projeto, por meio das ações de extensão universitárias, de formação ou pelo meio de incubadoras inovadoras e tecnológicas mais notadamente. Nesse sentido, a implementação mais recente da Universidade Federal da Fronteira Sul, no município de Cerro Largo, situado no Coré de Missões, em parceria com as demais instituições de ensino superior comunitárias e particulares já consolidadas na região, podem tornar-se mecanismo propulsor de melhorias dos índices sociais do Coré de Missões. Nesse sentido, é fundamental considerar que o processo de desenvolvimento não se dá de forma homogênea e que dentro de um único território podem haver desigualdades em razão do próprio desenvolvimento que muitas vezes se concentra em um único local. Isso ocorre devido à afirmação do mercado global que fez com que as grandes empresas ignorassem os governos nacionais e passassem a promover disputas entre os governos locais em busca de melhores vantagens para seus projetos de extensão. A Política de Desenvolvimento Regional de 1998, elaborada com o objetivo de incentivar o desenvolvimento mais equilibrado e reduzir as desigualdades regionais, estabeleceu uma tipologia de renda, definiu instrumentos para a descentralização industrial, criou um fundo estadual para o desenvolvimento regional e, aproveitando a institucionalidade dos Coredes, lançou a consulta popular como instrumento de participação e promoção do equilíbrio regional, consolidando-se como uma boa prática de gestão pública e exercício da cidadania. Em algumas regiões, a atuação do Coredes na articulação da sociedade regional ocupa um espaço bem mais significativo que outras, segundo Bandeira, 1999. A estrutura de cada conselho regional, seu quadro técnico, os estudos e interesses políticos interferem nesse desempenho, considerando que todos os Coredes possuem dificuldades operacionais semelhantes, dentre elas, o repasse de recursos para a manutenção de suas atividades. Nesse sentido, Bandeira elucida que, apesar dos resultados positivos já atingidos através da atuação dos Coredes, ainda existe um caminho a ser trilhado, para que se possa afirmar que as potencialidades dos mesmos estão sendo adequadamente exploradas, provocando a articulação dos setores sociais das regiões, como a intermediação entre a comunidade e a esfera pública. Então, sobre a urbanização. Em relação ao crescimento populacional dos municípios no período de 2000 a 2010, observa-se que apenas 4 dos 25 municípios apresentaram taxas positivas de crescimento, né? As outras foram taxas negativas. Os demais apresentaram taxas bem baixas, né? Que variam entre 0,06% em Santo Ângelo e menos 1,93% em Pirapó. E essa diminuição ela é claramente visível devido à baixíssima industrialização dessa região, que é predominantemente rural. Os dados de migração pesquisada pelo censo de 2015 de 2010 indicam o número de pessoas de 5 anos ou mais que não residiam no município em 2005, informando a entrada e saída de habitantes no período de 2005 a 2010. O Coré de Missões apresentou um saldo migratório negativo de 2.052 habitantes, terceiro menor saldo absoluto entre os 28 municípios entre os 28 Coredes. Sobre o desenvolvimento industrial,
A indústria de transformação do Cored, responsável por apenas 0,9% do setor no estado, possui uma estrutura totalmente dependente, né, da agropecuária, o que lhe confere fragilidades resultante dos períodos de estiagem e de queda nos preços das commodities. A fabricação de produtos alimentícios é responsável por 84,3% do setor na região, com destaque para a fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais, e para o abate e fabricação de produtos de carne. No VAB dos serviços, a administração pública possui 33,6%, seguida pelo comércio e serviços de manutenção e reparação, com 20,5%, e pelas atividades imobiliárias e aluguéis, com 10,5%. Em todos esses segmentos despontam Santo Ângelo e, em menor escala, São Luís Gonzaga. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os elementos culturais do turismo na Coreia de Missões. Bom, os elementos que caracterizam a Coreia de Missões são o turismo cultural, com destaque para os sítios arqueológicos remanescentes das reduções jesuíticas de São João Batista em Entre Juízes, de São Lourenço em São Luís Gonzaga e São Miguel das Missões e de São Nicolau. Aí temos uma imagem das ruínas de São Nicolau, que é do nosso colega Oli. E, bom, o turismo constitui um dos maiores atrativos da região Coreia de Missões, né? Com a presença de 4 sítios arqueológicos remanescentes das reduções jesuíticas. E daí uma das propostas de melhoria para o turismo seria que deveriam ser realizadas melhorias na sinalização, melhor divulgação dos atrativos e das obras de infraestrutura turística, e a integração, buscar uma integração com atrativo das regiões e do país vizinho, né, dos países vizinhos, deveria ser priorizada, assim como a divulgação dos materiais pela Secretaria do Turismo, e a falta de ligação de infraestrutura de transporte com a Argentina dificulta a estruturação do turismo regional. Com a ligação da ponte seria uma boa, né, porque daí tu teria uma ligação com a Argentina e aumentaria muito o turismo na região Coreia de Missões. Daí eu trouxe umas imagens do turismo em Ubiritama, que eles estão fazendo calçamento eles estão querendo fazer uma obra. Daí eu trouxe essas imagens para mostrar que também não tem só o turismo cultural nas missões, né? Tem o natural, ó. E aqui é a cascata como ela é, e aqui como eles querem deixar ela.